E o Flamengo, essa semana aí, finalmente chegou, né, uma morte aí anunciada, né? O Paulo Souza, ele foi demitido. E o Flamengo trouxe o Dorival Júnior, né, que é um velho rosto aí. O Flamengo, o Dorival dirigiu o Flamengo ali em 2017, 18, se não me engano. Sim. Né? Sim. Conseguiu salvar o Flamengo aí do rebaixamento, né? Numa outra fase aí do Flamengo. Uma outra fase que às vezes levanta a sua cabecinha e parece que vai voltar, parece que não vai, né? O velho Flamengo, né, cara? O que você tá achando aí daquela zoeira, aquele Flamengo menos profissional, digamos assim, né? Menos organizado. Você acha que tem perigo desse Flamengo voltar com toda essa fase esquisita, né, que o Flamengo tá vivendo agora, depois de uma época tão vitoriosa ali, que foi 2019, 2020, com o Brasileiro? O que você acha, Rafa, desse Flamengo aí, com o Dorival? O que você acha, primeiro, da escolha do Dorival e quais são as perspectivas desse Flamengo aí para o resto de 2022, pra gente organizar aqui o debate? Eu acho, primeiramente, bom dia a todos mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui no Joga e Joga. Samir, eu acho que chega a ser meio estranho, né? Assim, é meio que contraditório se a gente for lembrar que o Marcos Braz e o Spindle, se não me engano, passaram dias, quase que um mês inteiro em Portugal para escolher o Paulo Souza e aquela novela com o Jesus e precisamos de um perfil desse jeito para reformular o nosso time e no fim das contas estamos aqui falando de Dorival Júnior. Dorival Júnior. Eu acho. Velho medalhão aí do futebol brasileiro. Velho medalhão. Eu acho que a gente não vai chegar a ver aquele nível de zoeira e desorganização do Flamengo, porque a estrutura já está muito bem feita. Acho que é difícil a gente voltar para aquele você precisa Flamengo se esforçar muito para voltar àquele nível de muitas coisas incompetência. precisam ser desfeitas para voltar àquele nível. Mas eu acho que a desorganização de quem cuida do futebol do Flamengo ficou escancarado, né? Uhum. Essa é uma fase que você pode questionar muito as decisões ali do departamento de futebol, Marcos Braz principalmente ali, que tinha dito que não, sei muito bem o que eu tô procurando e tal, só que aí vai pro Dorival, uma escolha ali meio que conservadora, né? Conservadora, é uma boa salvar palavra. aquilo ali que está estabelecido. E aí a gente tem esse resultado aí, de 3-1 pro Internacional, que eu acho que foi uma decisão ali, uma escalação, eu acho que diplomática. Como é que você vê isso? Diplomática e conservadora são duas boas palavras para descrever, eu acho, essa escolha. A produção estava mostrando aí, né, a estreia do Dorival no sábado, né? E o Flamengo perdeu por 3-1 do Internacional. E o Flamengo apresentou alguns dos velhos problemas que estava apresentando já com o Paulo Souza, né? E eu acho que, voltando pro debate, eu acho que um dos grandes problemas desse Flamengo atual é que tem um elenco aí muito vencedor, muito talentoso, mas também muito acomodado, né? Muito vivendo ali na sombra do que foi aquele 2019 e tal, e é um elenco que já tá junto há muito tempo. E é difícil mexer em algumas estruturas ali, em algumas peças que já não estão rendendo como rendiam antes. E aí cria-se, né, como por exemplo a gente viu aí o grande problema, que foi a grande crise, que foi a treta do Paulo Souza com o Diego Alves, que é um dos grandes líderes desse elenco, né? E aí, como é que você mexe? Como é que você faz uma reformulação dessa forma? Acho que o Flamengo até tentou trazer algumas peças, usar alguns meninos da base e tal, mas a estrutura ali daquele Flamengo de 2019 permanece. Só que a gente está em 2022. Exato. Né? E aí fica difícil. Você pode trazer Paulo Souza, você pode trazer o Jesus de volta, né? Como muita gente ainda quer, como muita gente ainda pede, né? A gente vê o Maracanã lotado, a torcida ainda pedindo, gritando o nome de Jesus, né? Mas com essas peças aí, cara, meio que caducou esse elenco, né? Sim. É um elenco muito bom ainda, um dos melhores do Brasil, mas que, cara, não tá funcionando. Você vê os jogos aí, o Flamengo ainda tem posse de bola e tal, mas é aquele toque pro lado, aquela falta de criatividade, né? O Dorival até pediu, né, cara, mudança de comportamento, ele voltou a usar o Diego Alves e tal. Não sei se como uma forma de mostrar, aí, ó, é o que vocês queriam, é isso aí mesmo? Tá aí, 3-1. Essa foi a sensação que eu fiquei. Eu acho que o Dorival... o torcedor flamenguista tá sentido porque 3-1 contra o Inter, por mais que tenha sido no Beira-Rio, sempre dói, né? Um rival ali, um adversário de mesmo tamanho ali, de mesma tradição. Então,
você pegar um Inter e perder de 3-1, tudo bem que tem um pênalti que eu acho questionável ali, foi marcado e tal. Mas eu acho que esse era o jogo que, se os medalhões reivindicam protagonismo e eu tenho que jogar, esse era o jogo. Que a gente também não tá falando de um Internacional que é uma máquina de jogar futebol, o melhor futebol do país, envolvente, não sei o quê. Não, não é o caso, né? É um Inter do Mano Menezes que também tá começando um trabalho. Exatamente. Também tá buscando que, assim, como você falou, não é um Inter brilhante, mas é um Inter arrumadinho, Exato. né? Por mais que eu tenha questões aí com o Mano Menezes e tal, acho que ele tem algumas coisas que a gente pode criticar, assim, flagrantes. Já são 13 partidas sem perder, Exato. 10 no Campeonato Brasileiro. Então, querendo ou não, ele deu uma arrumada. Como ele falou, né? Depois ele falou, depois do jogo, né? Ele, tipo, tava esculhambado. Meu time tava esculhambado. Então, tipo assim, uma força ali pro Dorival. Talvez um pouco de bairrismo, né? Tipo, nós contra eles, né? Contra os técnicos estrangeiros. O Marcondes, nosso colunista, até falou sobre isso e tal. Se tá rolando um desencanto aí com os técnicos estrangeiros no Brasil, né? O Mano Menezes, ele substituiu o Alexander Medina, né? E agora o Dorival substituindo aí o Paulo Souza, né? Que a gente ficou muito na cabeça ali com o Jorge Jesus e Abel Ferreira, né? Que são os dois melhores trabalhos de técnicos estrangeiros em recente memória no futebol brasileiro. Então eu queria saber de você, Rafa, você acha que tá rolando ali uma desvalorização agora, depois de um momento de alta ali, todo mundo atrás de português, todo mundo atrás de técnico estrangeiro? Você acha que o que tá acontecendo com Flamengo e Inter é um sinal de que talvez os técnicos estrangeiros estejam passando por um momento de baixa ali, aquele amor, aquele love story ali, aquele caso de amor que o brasileiro estava vivendo atrás dos técnicos estrangeiros, tá passando por um momento de baixa ou não? É só circunstancial? Eu acho que é um pouco também para quebrar aquela coisa de que qualquer um que viesse aqui pelo fato de ser estrangeiro, ele ia resolver, fazer um grande trabalho. Porque tem uma outra vivência, porque tem uma outra experiência. Eu acho que esse momento dá um choque assim para eles falarem, não é também assim, acho que a gente pode... Tudo é dentro da expectativa, né? Acho que você tem que também medir o que você tem que saber o que você está cobrando e qual que é a sua expectativa para aquele time. Sim. No meu ponto de vista, o Paulo Souza, sim, ficou abaixo da expectativa, né? Não conseguiu conquistar o Carioca, não conseguiu, apesar de passar para as oitavas da Libertadores e na Copa do Brasil também, não passou segurança em nenhum momento, né? E nos grandes testes ali não respondeu. E eu acho que o Dorival, ele as expectativas diminuem quando o Dorival chega, né? Acho que nenhum torcedor do Flamengo agora tá pensando que não, nós vamos ganhar tudo, que não sei o quê, como poderia estar acontecendo no começo do ano. E eu acho que o Dorival pode, inclusive, surpreender a torcida do Flamengo entregando mais do que está se esperando dele, porque se não vai fazer um super time, eu confio no trabalho do Dorival. Fazer um time sólido. Exato, um time sólido para ganhar os jogos, organizado, competitivo, e eu acho que o torcedor flamenguista também precisa entender isso. E principalmente, torcida do Flamengo, vamos olhar no calendário, gente. Estamos em 2022, 2019 já passou. Eu acho que o Flamengo precisava dar uma olhada no que o Palmeiras fez, porque o Palmeiras soube o momento de encerrar determinados ciclos, mesmo com uma equipe campeã daquele jeito, apresentando o futebol que ainda está apresentando. Acabou dispensando William Bigode, acabou dispensando Felipe Melo, Daverson, que foi o grande nome, né, da conquista desse último título da Libertadores, porque viu que não dava mais. O Flamengo não soube fazer isso e isso está mostrando os problemas que o Flamengo está apresentando agora. Com certeza. Foi muito na emoção, né? Muito isso aqui é Flamengo, torcida, nosso Mengão de 2019, né? E não fez uma renovação que todo time precisa, mesmo como você falou muito bem, citando o exemplo do Palmeiras, até os times que estão vencendo, né? Precisam renovar, né? Aquela máxima ali, time que está ganhando não se mexe, está se mostrando que não é exatamente verdadeira, né? Os times precisam sim de renovação, por mais que exista questões sentimentais e tal, questões afetivas aí, os times precisam se renovar sim, como o Flamengo está demonstrando. E é uma necessidade, né? Um bom trabalho do Dorival Júnior, porque, beleza, ainda estamos no início aí do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo, somando aí 3 derrotas seguidas, perigosamente próximo, né? Da zona de rebaixamento, né? O Flamengo hoje o Flamengo está em 15º com 12 pontos, né? O Cuiabá, que é o primeiro na zona de rebaixamento, também tem 12 pontos, né? O Flamengo aí em saldo de gols, né? À frente da tabela. Então, e justamente o adversário, né?
o Flamengo enfrenta justamente o Cuiabá na quarta-feira, jogo... às 8h30, né, no Maracanã. Então já é um jogo importante ali, já pensando aí em termos de classificação de tabela. Já tem até um tom assim, uma coisa meio de decisão. Eu acho que qualquer resultado que a gente tivesse esse fim de semana seria injusto a gente colocar na conta do Dorival Júnior. Acho que ele não teve um treino, eu acho. Não teve um treino sequer. Então, assim, eu acho... Por isso que eu vejo tanto como diplomática essa escalação dele. Ele, vocês querem esse? Tal, os medalhões, vamos ver se vocês vão resolver essa partida então. Não resolveram. Inclusive, o time melhorou no segundo tempo, depois que ele fez algumas alterações, para provar que, assim, não dá. Eu acho que o tempo agora é de dar paz para ele. Como eu estava comentando com você fora do ar, tem 3 jogadores que eu confio que eu acredito, né, que possam dar um retorno por já ter uma relação com o Dorival. Um deles é o Gabigol, né, que trabalhou com o Dorival no Santos, que em 2015 começou a se tornar esse Gabigol que a gente conhece, foi artilheiro da Copa do Brasil. O Bruno Henrique também, que chegou em 2017 no Santos, já próximo da saída do Dorival, mas foi o Dorival que pediu pro Bruno Henrique ser contratado, um jogador que conhece ele, já trabalhou. E o terceiro, que na minha opinião é um outro que pode fazer muita diferença no time do Flamengo, que é o Thiago Maia. Que assim como o Gabriel era um menino da base do Santos, que o Dorival levou pro profissional e que rendeu muito bem com o Dorival. São 3 peças aí que eu acho que tem a confiança do treinador e que podem ser essa chave, essa mudança, né? E reformulação que tanto se cobra, né? Por mais que o Gabigol e o Bruno Henrique sejam 2 ídolos, né, já consagrados, o Dorival também tem a característica de não ter muito medo de botar a molecada. Então, eu acredito que se os meninos estiverem jogando bem, junto desses mais experientes aí, o Dorival consegue dar uma reformulada nesse time do Flamengo, que tem capacidade de jogar muito mais, tem potencial para jogar muito mais do que está jogando agora.